Boa noite a todos. É com satisfação que damos início a mais uma edição do Café Literário, promoção conjunta da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Saraiva Mega História. Desta vez, o tema será o autor Gabriel Garcia Marques. Penso que, especialmente, o seu estilo do realismo fantástico, acho que vocês vão abordar por esse ponto também. Bom, os convidados de hoje à noite são o Dr. Rafael Pan Jacobsen, escritor, professor, pianista e mestre em Física Nuclear pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A doutora Rosângela Costa, psicóloga, membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, passo a palavra para a doutora Rosângela. Boa noite a todos. Eu vou começar agradecendo a presença de vocês. Eu e o Rafael vamos tentar que seja uma noite bem agradável. O escritor é o Gabriel Garcia Marques, que tem características muito fortes, é um sujeito excêntrico, irônico, que escreve de uma maneira solta, cheia de vida. Eu li muitas coisas dele, mas eu e o Rafael decidimos que a gente vai circular muito mais pelos 100 anos de solidão, porque nos daria muito trabalho e é muito complicado a gente falar 20, 30 minutos de um Gabriel Garcia Marques tão rico, né, e tão representativo na América Latina. Eu vou começar com o Freud, que é imprescindível. Ele é o primeiro como pai da psicanálise e é muito importante falar um pouco para vocês da importância da psicanálise na literatura e da literatura na psicanálise. Então, uma das questões é que começa com o Freud. O Freud recebe um prêmio Goethe pela sua escrita literária, né? E através da leitura profunda do poeta, do Goethe, ele estrutura muito dos seus conceitos, vários deles. Então, assim, por que a literatura é importante para o psicanalista? Primeiro, porque nos remete a pensar principalmente no imaginário, né? No que se pode imaginar através de um personagem. Então, por que os personagens são importantes? Bem, para a psicanálise, o singular é muito importante, mas o singular não é absoluto. Então, o exercício de que a gente possa pensar um personagem nos auxilia no sentido de que a gente pode projetar nossos sentimentos, a gente pode pensar na trajetória do personagem, a gente pode, através do personagem, sentir e pensar que tenha algo reprimido ou que tenha algo a se resolver no sentido de conflito, por exemplo. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o processo criativo, que os psicanalistas escrevem muito, né? Bom, uma das situações que traz o Winnicott, que é um psicólogo inglês, é que quando o sujeito se cansa do cotidiano, ele tem, ou da rotina, ele tem a possibilidade de fantasiar e de devanear. A Melanie Klein, que é uma inglesa, uma psicanalista, ela também fala sobre isso, né, que no psiquismo tem a fantasia onipresente do psiquismo é um denominador comum entre os sonhos e as manifestações lúdicas e artísticas. Né? Então, diz lá o Freud, né, que uma das características do inconsciente, por exemplo, é a coexistência dos opostos, né? E também ele nos fala de uma situação muito interessante em 1911, Formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental. Ele fala que a arte ocasiona uma reconciliação entre princípio de prazer e princípio de realidade. Um artista é originalmente um homem que se afasta da realidade, porque ele não pode acordar com a renúncia à satisfação instintual que ela exige, né, que a realidade exige, e concede aos seus desejos
e tem a completa liberdade na vida de fantasia. Ele encontra, então, o caminho de volta desse mundo, entre abrir mão da realidade e não viver completamente na fantasia, construindo, então, uma nova verdade, né? Um outro tipo de situação, que é, então, uma obra de arte. O Winnicott também é muito interessante trazer, porque ele diz que o artista tem uma habilidade, uma coragem de estar em contato com os processos mais primitivos da mente. Então, ele tem a característica de poder entrar na sua loucura, sair da sua loucura, né? E ele fala uma coisa importante, que os neuróticos, eles têm essa facilidade. Em compensação, pessoas muito, muito normais podem ter um empobrecimento pessoal e não criar se não fizerem isso de vez em quando. Bom, eu vou seguir agora falando um pouco da fantasia. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques ele trabalha com a fantasia e com a realidade o tempo inteiro. Então, uma das coisas que eu fiz uma ligação, eu não sei se o Rafael vai concordar comigo ou não, né? É que tem uma estrutura que é fundamental na fantasia. Fantasia é aquilo que a gente imagina, né? É como sonhar acordado. Tá? Então, a estrutura fundamental da fantasia, ela compreende 3 fatores. Um agente da ação, um representante da ação e um objeto da ação. E isso é o equivalente à estrutura gramatical, né? Sujeito, verbo e objeto. Então, essa estrutura fundamental da fantasia, ela é consequentemente uma estrutura fundamental do pensamento. Ela pode sofrer transformações. Ela é clara quando falamos de sujeito, de verbo e de objeto, mas ela pode se tornar oblíqua, confusa, obscura, rebuscada, coerciva, enfadonha, incompreensível, em suas diversas variações. Então, assim, da narrativa lógica, a salada de palavras do discurso do psicótico é mais ou menos como do poema ao romance, né? Então, como o discurso dos histéricos, por exemplo, com a sua capacidade de elaborar discursos lineares, né, em razão de esquecimento, de lapsos de memória, muitas vezes são preenchidos com formações secundárias, palavras e ideias. O Freud fala uma coisa muito interessante sobre a arte. Ele diz que a arte ocasiona uma reconciliação. Também se observa que... Peraí, deixa eu pular aqui. Isso. Com o que nos está reprimido. E que, ao ler algo da literatura, algo que no leitor está reprimido, pode brotar e pode ser elaborado, né, e reinvestigado. Eu vou falar um pouco agora da vida do Gabriel. O Gabriel Garcia Marques, ele nasceu na Colômbia, às 9 da manhã, no dia 6 de março de 1927, na cidade de Aracataca. Filho do Elígio e da Luísa Santiago Marques, Aracatana, não é Aracataca, Aracatana. Eles tiveram 11 filhos, tá? O seu pai se tornou um farmacêutico e ele se muda para Barranquilha. Ele foi criado, o Gabriel, pelos avós maternos. Muito importante essa figura na vida do Gabriel, o Nicolás Marques. Esse avô era um veterano da Guerra de Mil Dias e as histórias encantavam esse menino, né? O Gabriel, quando